Olá, meus amados irmãos, a paz de Cristo para todos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson, estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no trimestre, falando sobre a Igreja dos Gentios. Da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. O apóstolo Paulo foi um ministro chamado por Deus para disseminar o Evangelho entre os povos. Muito bem, quero te trazer uma referência bíblica na qual vai nos credibilizar a entender o que esta lição vai falar. Eu quero que você fique conosco aqui até o fim. Daqui a pouco nós vamos revelar, vamos trazer uma revelação, que muitas das vezes nós estudamos a Bíblia e não percebemos. Esta revelação vai entender por que Jesus Cristo ele tem poder. Porque a palavra de Jesus pronunciada na boca de um servo de Deus, ela tem peso. Ela faz efeito na tua vida. E fica conosco até o fim. Daqui a pouco nós vamos trazer revelações desse mistério. Mas já pega a sua Bíblia aí no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 4. E o versículo de número 1 diz que os homens, e aí fala aí em todos os homens, eles considerem, que os homens nos considerem como dispenseiros de Cristo. Vou ler. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Olha o versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros, quem requer? Os homens. Requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Preste atenção nessa mensagem, nessa leitura, e vem comigo até o fim. Você vai entender por que você precisa ouvir um ministro do Evangelho. Você, querido, que está aí na sua poltrona, agora, reservou esse tempo para assistir esta videoaula. Eu te faço um convite. Vamos até o fim. E você vai entender por que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. E eu vou te explicar o que é dispenseiro. Porque com essa explicação, você vai ficar conosco até o final e você vai aprender coisas tremendas. Um dispenseiro, ele é alguém que ele entra no depósito onde guarda mantimentos, que chama dispensa. Ele tem a chave, ele entra lá, pega e abastece o celeiro, abastece a cozinha, a mesa, o alimento, não é? Pois é. Então o dispenseiro, ele é esse que tem esse livre acesso na dispensa. O que a leitura está dizendo? Está dizendo que o mundo, que os homens, nos considere dispenseiro de quem? Nos considere ministros. Nos considere ministros. Nos considere o quê? Ministros. De quem? De Cristo. Aí vai dizer assim, e dispenseiro dos mistérios de Deus. Deus, ele deixou os seus mistérios escondidos só para ele? Não. Ele dá para quem? Para os seus ministros, os dispenseiros de Cristo. Quem são os dispenseiros de Cristo? Aquele que se encontra no segundo versículo. O que fala o segundo versículo do capítulo 4? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo?
Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Quem que requer? O mundo. Que os dispenseiros sejam fiel. Sendo fiel, tem autoridade. A sua palavra é um dínamo de poder. E o inimigo vai ter que obedecer. Vai ter que obedecer. É aqui nessa lição que nós vamos falar sobre a idolatria, sobre o mundo em que vivia a cidade de Éfeso. E você vai comigo, você vai ver. Tem curiosidade aqui que você vai entender. Nossa, irmão Edson, mas eu nunca tinha percebido que tinha esses milagres nessa despensa, nesse depósito. Eu quero essa chave para entrar nesse depósito e ser um dispenseiro dos mistérios de Deus. Vamos lá? Vamos comigo? Muito bem. A lição de número 7, ela vai falar sobre, quando o Espírito, não deve abreviar, estou abreviando para ganhar tempo, né? Quando o Espírito sopra. Quando ele sopra, aonde? Nesse caso aqui, na cidade de Éfeso. Através de quem? De um dispenseiro dos mistérios de Deus. Quem foi ele? Paulo. Paulo, ele não teve limite, porque ele foi ousado. Ousado, é assim que o ministro tem que ser, ousado. Ousado para pregar o evangelho. Ousado para pregar o evangelho entre os povos. Paulo, vamos entender? A lição fala, a introdução da lição vai dizer o seguinte, durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. A cidade era uma província da Ásia, ela era uma cidade estratégia no comércio, muito comércio, transporte, estrategista também na religião, era um povo religioso, tinha uma religiosidade muito severa, porém, em uma situação na qual não deveria prestar culto. No transporte, na religião, marcada pela idolatria e por práticas ocultistas ligadas ao culto pagão, ao culto a Ártemis, a deusa dos Éfesos, né? A deusa Diana dos Efésios. Nesse cenário espiritual desafiador, como diz no capítulo de número 19, registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar, o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado. Não é bater de frente no sentido de ameaçar, no sentido de te deixar você nervoso, não. É no sentido de confrontar com realidade para cair em si naquelas práticas.
Então, o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades inteiras. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui. Daqui a pouco, nós vamos ver aqui. E você vai entender. Tá certo, amados? Muito bem. Essa foi uma pequena introdução da nossa lição. Ela durou um pouquinho, mas se fez necessário isso para entendermos. Muito bem. O primeiro tópico da lição vai falar sobre o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. O Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. O que fala o primeiro tópico da lição? Fala de uma restauração verdadeira, restauração da verdadeira doutrina. Restauração da verdadeira doutrina. Que doutrina é essa? Vamos entender aqui. Qual é a doutrina que o apóstolo Paulo pregou lá para os Éfesos. Ao chegar em Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuía uma compreensão parcial do Evangelho. Eles não entendiam o Evangelho por um todo. E nós vamos ver que, chegando lá, eles tinham uma visão panorâmica, porém, não era uma visão completa. Eles tinham uma visão pastoral do Evangelho, mas no seu âmbito doutrinário faltava-lhes alguma coisa. E aqueles discípulos, anunciavam a plenitude da fé. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus, Paulo os batiza em nome de Jesus, e logo eles receberam o Espírito Santo. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo 17. O apóstolo Paulo chega ali e pergunta se eles já tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Eles responderam que eles não tinham nem ouvido falar que havia Espírito Santo. Aí Paulo pergunta em que foste batizado. Ele diz no batismo de João. Que o batismo de João era para arrependimento de pecados. Muito bem, ótimo. Mas eles precisavam receber um revestimento de poder para propagar o Evangelho com autoridade. Como dispenseiro dos mistérios de Deus. A Bíblia diz que os milagres seguem os dispenseiros. E através disso, o mundo crê no Evangelho, mediante os milagres. A transformação de vidas, a restauração de almas. O Evangelho passa a ser credibilizado. Quando ele é pregado por um homem, que se ache fiel. O que fala o capítulo 2, o capítulo 4, versículo 2 de 1 aos Coríntios. Que esses dispenseiros, eles se achem fiel para que dê credibilidade aos homens, ao mundo. Foi isso que em Éfeso encontrou no apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui que as portas fecharam para o apóstolo Paulo. O segundo tópico da lição vai falar sobre o ensino que Paulo começa, o ensino persevera diante da resistência. O ensino persevera. Ele dura, ele vai avante diante da resistência. Com
é que como que eu tenho força para eu dar continuidade a um projeto que só encontro negações nele? Através da perseverança, da credibilidade naquele projeto. Eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo, eu não vou desistir. Resistência. Eu não vou desistir, eu vou perseverar. Vai existir resistência contra ele, vai. As pessoas vão resistir contra, vai. Mas eu não vou desistir. A Bíblia diz que ele seguiu. Olha o que diz, ó. Durante 3 meses, ensinando na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios, judeus e gentios, contudo, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho. O evangelho ainda não era nem chamado de evangelho, era chamado de caminho. Muitos passam a falar mal do caminho. O que acontece? Falando mal do caminho, muitos não dá crédito. A expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida crendo em Jesus Cristo. Então, Paulo pregava um estilo de vida, que naqueles que criam em Jesus Cristo. Porém, o que acontece aqui? Ó? Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os seus discípulos e ele, mostrando que a fidelidade exigia discernimento. Opa! Entendemos que esse momento é um momento crucial do entendermos o caminho, o evangelho. Então precisamos ter discernimento. As portas estão fechando. Aqui na sinagoga eles já não querem mais nós. Eles estão trazendo entendimentos ruins no nosso meio. Então faz o seguinte, vamos retirar, vamos nos separar e vamos para outro meio. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele passa a ministrar. O subtópico 3 fala que ele na escola de Tirano, ele adquire um espaço em uma sala na escola de Tirano. Era uma sala que este homem tinha. Não sabemos muito bem quem era Tirano. Se Tirano era o nome da escola ou se era o nome de uma pessoa. Mas o que dá a entender é que era uma pessoa. O subtópico 3, na escola de Tirano. Quem era Tirano? Tudo dá a entender que era um homem que tinha uma sala, e que ele usava essa sala para o seu trabalho. Tudo leva a crer que ele tinha algum tipo de trabalho lá, e que a sala, no período da tarde, das 11 horas às 16, 17 horas aproximadamente, ficava vazia, até por causa da temperatura da época, eu não sei se até hoje, mas estudiosos falam que nesse período da manhã, tempo mais fresco, e era apropriado para o uso daquela sala por Tirano. Ele usava para os seus trabalhos. Não sei que tipo de aula que ele dava, mas era uma sala de aula. E o apóstolo Paulo, percebendo isso, ele aluga esta sala, para
a ministração do trabalho do evangelho. Ó, na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. Formação espiritual dos discípulos. O que é isso? Preparo. Para quê? Para ir para o campo missionário. Preparo para ser dispenseiros dos mistérios de Deus. Preparo para ser homens fiéis. Homens fiéis que fosse credibilizado por esta palavra. E a Bíblia vai dizer que por 2 anos, aquela sala é usada pelo apóstolo Paulo todos os dias, sem falhar. Sábados, domingos e feriados. Todos os dias, das 11 às 16, 17 horas aproximadamente. Todos os dias. E ele preparou homens para levar este evangelho. Aí o tópico 2 da nossa lição, vai falar que com essa ministração, com esta bagagem adquirida por esses discípulos, o evangelho ele dispara. O tópico 2 vai falar que o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Olha aí, amados, os homens preparados pelo apóstolo Paulo, eles saíram para levar para a cidade de Éfeso uma realidade do que é contrário ao que eles estavam vivendo. Era uma realidade dentro dos parâmetros da vida cristã. Olha o que diz. A manifestação extraordinária do poder do Espírito. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmada por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, provavelmente curas e libertações que autenticavam a mensagem anunciada. Tudo isso era feito através do apóstolo Paulo. Até objetos que tocavam o apóstolo tornavam-se instrumento da ação divina, não por si mesmo, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Assim o Espírito revela seu poder para transformar a realidade marcada pela dor e o sofrimento. Uma realidade que era marcada por dor e sofrimento ali naquela cidade era transformada pelo poder de Deus. Aí a Bíblia vai falar que até a sombra, até os lenços, os aventais de Paulo era sagrados. Deixa eu te fazer uma correção aqui. Não que os aventais eram sagrados, mas que por meio da autoridade do homem de Deus, os seus objetos era capaz de ser
tido como sagrados. É diferente do que fazem hoje por aí. Pessoas que vivem suas vidas promíscuas e querem usar Deus. Tá certo? Não. Quer chamar a atenção da mídia com objetos milagreiros. São verdadeiros milagreiros e não homens com dispenseiro dos mistérios de Deus. É diferente. Estamos falando de duas coisas distintas. Uma coisa é ser dispenseiro dos mistérios de Deus. A outra coisa é querer entrar na dispensa para buscar o alimento e não ter a chave da dispensa. Tá certo? Se você tem a chave, você entra, pega o alimento e põe na cozinha. Mas se você não tem, meu amado, você não faz. Nós vamos ver aqui que teve uma situação aqui em que alguém tentou fazer isso e foi desmascarado. Essa mesma lição vai falar sobre os filhos de Cefas. Né? Os filhos de Cefas. Vamos adiante. Uma curiosidade. Logo mais nós vamos falar sobre eles, filhos de Cefas. Nós vamos entender quem foi os filhos de Cefas. O que eles fizeram? Será que eles eram dispenseiros? Pois é, vamos entender já já. O derramamento do Espírito Santo também expôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Pois é, o que é a religiosidade vazia? Religiosidade vazia é o que muitos homens hoje fazem. Eles não têm a chave da dispensa e eles querem arrombar a dispensa para fazer milagres. E a lição vai falar aqui que os filhos de Cefas tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele. Não vai, não consegue. Se você não tem relacionamento com Cristo, você não usa o nome dele. Mas se você tem, meu irmão, relacionamento com ele, a Bíblia diz que é no nome dele que as coisas acontecem. Entendeu? Agora entendeu o versículo bíblico que eu falei lá no início? Né? Diz que os homens nos considerem dispenseiros e que esses homens sejam fiéis? Pois é. Aí o que acontece? Eles tentaram e foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não se limita, mas procede de comunhão com Cristo. A autoridade espiritual não é limitada, não tem limite, mas ela está vinculada ao relacionamento com Cristo. A Bíblia vai dizer que estes homens aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, e o versículo 13 ao 16, vamos ler? Atos 19, versículo de número 13 ao 16, olha aqui, 19, 13 ao 16. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor
possessões de espíritos malignos, dizendo: e conjuro-vos por Jesus, a quem Pedro prega. Esses judeus exorcistas aqui são os filhos de Cefas. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote das deusas, da deusa pagã, da deusa Diana. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela cidade. Deixaram eles nus. Chegou este fato ao conhecimento de todos os judeus, como grego e habitantes em Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e anunciando publicamente as suas próprias obras. Aí, a continuação da leitura vai dizer que ele dizia assim: olha, Jesus nós conhecemos, também nós sabemos quem é Paulo, mas vós, quem sois? Ou seja, vocês não têm autoridade para falar comigo. Você não tem autoridade para falar comigo. Essa autoridade só se encontra no homem que tem a chave da despensa, no dispenseiro. Tá certo, amados? O impacto foi profundo, muitos confessaram pelos pecados e abundantemente e abandonar as práticas ocultistas, quando eles viram aquilo, abandonar as placas ocultistas e queimaram livros de muito preço, muita valia, muito poder, muita finança, muito caro. Os livros eram, e eles vieram arrependidos, com arrependimentos visíveis, transformado pelo poder transformador correto, que é na pessoa de Jesus Cristo. Assim também hoje, o verdadeiro mover de Deus liberta pessoas de engano espiritual. Tem muitas pessoas enganadas, amados, enganadas em lugares que não tem a água viva. Vive em fontes rotas, das quais não retém a água viva. Vinde e bebei a água da vida, a água que vai jorrar do ventre para a vida eterna. Muitos com dependência, pessoas de engano espiritual, dependências ocultas e falsas promessas que conduzem, seduzindo sociedade inteira. Tem muitos que se dizem homem de Deus, mas vivem assim, induzindo uma sociedade inteira, mas o poder de Deus, ele vai chegar. A palavra que crê e transforma uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito Santo é resumido na afirmação. Qual a afirmação? Assim a palavra do Senhor crescia predominantemente e prevalecia.
quando há derramamento do Espírito Santo, a palavra cresce e prevalece naquele local, e vidas são transformadas, e sociedades são transformadas, e famílias são transformadas. Tá certo? Práticas erradas são transformadas. Pessoas que vivem no mundo espiritual da maldade, das trevas, são transformadas quando esta palavra é ministrada por um dispenseiro fiel. Muito bem, amados. O tópico 3 da lição vai falar sobre a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Nesse tópico, eu quero ministrar trazendo uma revelação. Eu vou colocar os assuntos que está na lição aqui na nossa lousa, através de uma linha do tempo. E nós vamos estar ministrando e colocando, vendo ali na linha do tempo, o que aconteceu nos avivamentos, considerados os avivamentos bíblicos. Hoje, existe avivamento? Existe realmente avivamento ou avivalistas? Né? Porque uma coisa é avivamento e outra coisa é avivalista. Nós vamos ver que nem sempre o avivalista provoca avivamento. Mas o avivamento, dentro do avivamento tem avivalista. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Tá certo? Vamos lá. Vamos dar sequência. Deixa eu colocar no quadro aqui, na lousa, uma linha do tempo. Muito bem. Eu vou encostar mais aqui a nossa câmera para a gente entender aqui, nessa parte aqui da linha do tempo. Tá certo, amados? Vamos encostar aqui a câmera bem próxima aqui para entendermos. Muito bem. O que diz aqui a nossa linha do tempo? O que fala aqui a nossa lição? Vai dizer o seguinte: manifestações extraordinárias do poder do Espírito. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu... Não é essa, desculpa. É o nosso terceiro subtópico. Muito bem. O impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Qual é o impacto que provoca o derramamento numa cidade? Vamos entender aqui, ó. Na estrutura gentílica designada ao povo que não pertencia etnicamente a Israel, que está em Romanos, no capítulo 3, o versículo 29, onde fala que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, vai dizer que em Éfeso o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas um indivíduo, mas
mas realidade coletiva. Mais realidades coletivas. Deus não é que ele não faz nenhum, ele está interessado, se tiver uma ovelha perdida, ele vai atrás. Mas, além disso, ele está preocupado com uma comunidade inteira, um bairro inteiro, uma cidade inteira, um povo inteiro, uma população inteira, porque para Deus nada é impossível e ele não faz acepção de pessoas e não tem fronteira para o resgate, para Deus alcançar. Tá certo, amados? O mover do Espírito Santo produziu ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno e abandono visível do pecado, impactando estruturas culturais e econômicas, porque Deus não está na cultura, na economia, no ego, porque ele é sem fronteira e ele não faz acepção. Então, Deus não está limitado ao meio. Deus quer salvar. Se eu abro a porta, ele entra. Ele acha pastagem e ceia comigo. Nós vamos ver aqui que na medida que foram acontecendo que foi acontecendo a possibilidade dele trabalhar, ele entrou e fez morada. Ao longo da história, Deus tem derramado seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecoste, a igreja nasceu revestida de poder e testemunho. Eu vou ler e depois eu explico aqui na nossa linha do tempo. Revestida de poder e testemunho. No país de Galas, nos anos de 1904 a 1905, o avivamento do Espírito Santo produziu conversões e transformação social. Já falei de 2. Agora o terceiro. Na rua Azusa, nos Estados Unidos, nos anos de 1906 a 1909. O Espírito Santo rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno. Se existe no Brasil, desde 1910, gerações têm sido marcadas por este derramamento. Movimento recente como Asbury, e já vou explicar quem foi essa cidade, quem foi esse local, que foi uma universidade, no ano de 2023, confirmada que Deus ainda cumpre sua promessa de derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, como está escrito no livro de Joel, no capítulo de número 2, versículo 28 ao 30, e Isaías, capítulo 44, e o versículo 3. Tópico 3, subtópico 3 do tópico 3. O derramamento do Espírito Santo é a missão da igreja. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo não permaneceu restrito à cidade. Tornou-se fonte para expansão missionária por toda a Ásia Menor. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 28, e o versículo 19 e o versículo 20. Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunha eficaz. Agora vamos entender aqui a nossa linha do tempo. O que
que nós falamos aqui? Ao longo da história, Deus tem derramado o seu Espírito em momentos decisivos da igreja, Jesus Cristo. Aqui, em um momento decisivo da igreja. Aqui nós conhecemos todo o processo da antiga aliança. A antiga aliança. Aqui, Vem Jesus Cristo, Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Deus entra com a graça. No momento que Deus entra com a graça, a Bíblia vai falar que no primeiro avivamento, Pentecoste, falamos aqui, aconteceu quando? 30 a 33 depois de Cristo, no século I. Derramamento do Espírito Santo através daqueles que estavam reunidos no dia de Pentecoste. Depois do dia de Pentecoste, segundo avivamento considerado, falamos aqui na lição, País de Gales. O que aconteceu no País de Gales? Nos anos de 1904 a 1905, esse avivamento ele foi até meados, por volta de fevereiro, abril de 1906, já no século XX. Fazendo a conta aqui, 33 a 1904 depois de Cristo, nós temos aqui 1874 anos. 1874 anos, Deus não desistiu de derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo o povo, por aqueles que buscam, por aqueles que são dispenseiros. Ocorreu de forma simples. Como ocorreu esse avivamento aqui no País de Gales? De forma simples, com reuniões de jovens. Reuniões de quem? De jovens. Fazendo o quê? Orando. Eles orando por arrependimento. Eles oravam por arrependimento, jovens. E aí ocorreu que o momento por arrependimento, o movimento cresceu rápido, gerando enorme força com a liderança de um jovem por nome de Ervan Robert. Esse jovem disse que ele era um jovem simples. Ele era um jovem que trabalhava na mineração de carvão, que tem por profissão o nome mineiro. E Deus, através desse jovem, a história muda. A história diz que esse jovem orou por anos para que um avivamento viesse à sua terra natal. E depois de 1874 anos veio este avivamento no País de Gales. Depois desse avivamento veio o avivamento da rua Azusa, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Já também emendando nos anos de 1906, ainda neste ano, 1906, continuando no século XX. Nesse avivamento, a Bíblia vai falar que, junto com esse avivamento, finalizando o ano de 1906, aí de 1909 a 1910, entra, leitura que nós acabamos de ler aqui, no Brasil, missionários leva esse fervor para o mundo, criando denominações. Aí começa a vir as denominações. Começa a vir aqueles que acham separados. E aí começam os problemas. Mas Deus nunca se deixou. Uma das denominações aqui encontrada foi as Assembleias de Deus, que teve a liderança de 3 homens. A gente fala em 2 homens, né? Geralmente nós falamos em Daniel Bergen e Gunnar Wing. Mas teve um outro nome por nome de Luigi, ou Lois, que é Luiz na língua portuguesa.
Lois Francescon, Lois Francescon, acredito que era um francês com esse nome, tá certo? Esses homens tiveram a missão de levar esse evangelho, esse avivamento ao mundo. Percebe que depois de 1906, aí começa a emendar aqui até 1910, foi um fervor, uma chama viva, acesa. Aí vem, depois de 17 anos, agora no dia 8 de fevereiro de 2023, um dia de manhã, no auditório de uma universidade. Aleluia. Também nos Estados Unidos, numa cidade pequena, por nome de Wilmore, no estado do Kentucky. A Bíblia diz que começa os jovens a orar num culto, um culto regular, um culto normal, naquele dia de manhã. Quando estudantes decidem, no término daquele culto, eles decidem a não voltarem para as suas salas de aula e continuaram ali orando a Deus e buscando arrependimento. Aleluia, irmãos. Deus opera quando nós nos colocamos, nos desprendemos, nos reconhecemos que nós somos incapazes e que precisamos de arrependimento. Quando isso acontece, Deus opera. Deus opera. Então, se formos fazer a conta de 1909 para 2023, nós temos aqui 117 anos. Podemos considerar um grande avivamento? Ao longo da história, até podemos. Mas, de qualquer forma, a Bíblia, registros desse último acontecimento diz que durante 16 dias aqueles jovens permaneceram avivados e foi assunto para o mundo, onde nesse evento aqui teve participação ou frequência de aproximadamente 50 mil pessoas. Neste evento de avivamento. Então, o que deixa registrado para a história da igreja? É que Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. E ele, em momento algum, ele deixou que este Espírito, ele pudesse chegar a nós. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei outro Consolador, que vai ficar convosco até o final do século. Este Consolador está no nosso meio. Então essa linha do tempo, amados, ela continua aqui, ó. Eu deixei ela continuando aqui, ó, porque ela vai embora. Aqui, ó, ela vai embora, ó. Ela é infinita. Essa linha do tempo, ela é infinita. Então, assim como aconteceu, nós estamos em 2026, há 3 anos atrás. 3 anos, exatamente. Um pouquinho mais de 3 anos. Ali nos Estados Unidos, na Universidade Asbury, em uma pequena cidade dos Estados Unidos por nome de Wilmore, no estado do Kentucky. Este momento foi um momento que eles viveram este avivamento por 16 dias. E por que isso? E por quê?
não somos capazes de promover um avivamento. Eu ainda espero este avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a linha do tempo ela está correndo para o infinito. Para o infinito. Ela anda para o infinito. E ela busca os que estão dispostos a arrepender-se, a orar-se, a louvar a Deus. Aleluia. Joel fala que nos últimos tempos, vossos jovens, aleluia, profetizarão. Os vossos jovens teriam sonhos, vossos velhos teriam visões. E o meu espírito seria derramado sobre toda a carne. Aleluia. Este é uma realidade. Por que tudo isso acontece? Porque Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos concluir a nossa lição dizendo que o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que, onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades, e povos, e nações inteiras são restauradas para a glória de Deus. Amém? Amados, que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo te dê uma semana maravilhosa. Sou muito grato pela tua paciência, por estar estudando conosco. Muito. Você é um abençoado. Você é uma abençoada. Você está no melhor local. Você está ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra ela tem poder. Essa palavra ela transforma. Eu quero te fazer um desafio neste momento. Faz um propósito com Deus. Apresente a Ele as tuas causas. E Ele vai cuidar de ti. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém?